Amém. Então, para nós, é motivo de alegria nós estarmos aqui nesta tarde. Amém. Juntos, para nós falarmos a palavra de Deus sobre o destino do diabo, segundo a palavra de Deus, revelado no livro de Apocalipse. Amém. Pela manhã eu gravei 2 vídeos falando da amarração dele. Satanás é amarrado por 1000 anos. E aí os fiéis reinam com Cristo. Depois Satanás é solto, vencido para sempre. Depois dos 1000 anos ter passado, Depois dos 1000 anos ter passado, Jesus reina com os fiéis na terra, os degolados. E aí depois dos 1000 anos, Satanás é solto, depois vencido. Veja, que a Bíblia é escrita aqui, esse livro de Apocalipse é escrito e é um livro de revelação de profecia, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, ela vai contando as histórias, o que vai acontecer aqui no planeta, o que vai acontecer depois de ter passado os 1000 anos, Satanás vai ser solto, Vai demorar 1000 anos. Aí Deus mostrou para o seu servo apóstolo João, lá na ilha de Pátimo, e ele escreveu essas visões para nós, o mundo, para a sua igreja, para o seu povo, para o planeta, para todo mundo saber o que irá acontecer. Para depois ninguém dizer, eu não sabia, nem que existia o diabo. Tem muita gente que nem acredita na existência dele. Mas a Bíblia diz que o diabo existe, ele é o adversário de Cristo, ele é o inimigo de Cristo. E, consequentemente, é inimigo da igreja, do povo de Deus, amém? Ele luta, ele é contra o povo de Deus, é contra a doutrina de Cristo. Então, aqui no capítulo 19, a cidade onde ele reina é a Babilônia. Eu estava pensando de manhã sobre o Egito, O Egito. A Bíblia inicia a história da Bíblia Sagrada, ela inicia com o anúncio do Egito. O Egito é a cidade onde os soberanos reinavam, moravam, eram os primeiros dominadores do mundo, era o faraó, Babilônia. Babilônia não, Egito. E o povo de Deus, Abraão, foi várias vezes peregrinar lá. Os egípcios, eles não criam em Deus, eles eram feiticeiros, eles eram necromantas, enfim, eles eram incrédulos. O faraó era incrédulo, os egípcios eram incrédulos, eles não acreditavam em Deus. Então, o Egito é nos apresentado como o império que reinou há muitos anos atrás. Hoje é a Babilônia. É a Babilônia. Hoje é nos apresentado. Assim como Deus, o Senhor me revelou uma passagem muito interessante. O povo de Deus, os israelitas, filhos de Abraão, sementes de Abraão, que tem uma promessa divina, José foi transportado para o Egito através dos seus irmãos invejosos que venderam José para um homem lá aquele homem comprou José e José foi vendido para o Egito. José foi levado para o Egito e lá ele foi parar na casa de Potifar, um dos chefão, um dos funcionários de Faraó, e lá ficou servindo o Potifar. O que acontece é o seguinte, que veja, aí Deus abençoa José, Deus dá livramento para José, acontece todas aquelas ruínas, todas aquelas coisas, José preso injustamente, etc, etc. Até José virar governador, ele passou por um processo de dificuldade muito grande. Ele foi injustiçado porque a mulher de Potifar, Deus era com José, José era servo de Deus. E Deus abençoava todas as obras das mãos de José. E Potifar via isso. Tanto é que Potifar colocou ele como administrador de todos os bens que ele conquistou durante a vida dele. Todos os bens. E José era novo. Então, José foi abençoado lá no Egito.
E lá José foi levantado governador para tirar o Egito de uma crise terrível que era a fome. Deus deu sabedoria para José e José foi levantado governador para administrar aquele povo, aquele governo, aquele império. E o povo, depois que José morre, o povo de Deus fica escravo no Egito. Fica escravo. Servindo ao faraó, servindo os egípcios com uma dura servidão, trabalhando de dia e de noite num regime de escravidão. E aí Deus desce, Deus ouve o clamor do seu povo, desce, envia Moisés e Arão e Miriam para tirar aquele povo. Então o que acontece hoje? Hoje é a Babilônia. Hoje é a Babilônia. Né? Hoje é a Babilônia. A Babilônia é uma cidade onde tudo que não presta reina. A feitiçaria, a prostituição, a idolatria, os egípcios, os arrogantes, soberbos, enfim. Então o que vai acontecer? Nós estamos na Babilônia. Naquele tempo o povo de Deus estava no Egito. Mas nós estamos clamando de dia e de noite para que Deus desça do céu, assim como ele desceu e enviou três Moisés. Deus vai descer do céu agora e vai tirar os seus servos, nós, o povo de Deus, da onde? Da Babilônia. E aí o que vai acontecer? Depois que Deus tirou o povo dele, antes de Deus tirar o povo dele do Egito, Deus fez o que fez. E se nós vermos aqui no livro de Apocalipse, Deus vai castigar a Babilônia. A Bíblia fala aqui no livro de Apocalipse a queda da Babilônia, a queda de Babilônia, lamentação sobre a terra, a queda de Babilônia. Então tem 2 capítulos no livro de Apocalipse, aliás, 3 capítulos, que fala da queda da Babilônia. Ou seja, a Babilônia ela vai cair. A Babilônia é a cidade ímpia. É a cidade igual ao Egito, naquele tempo. Deus não castigou o faraó, Deus não castigou os egípcios com aquelas pragas todinha e tirou os crentes, os evangélicos de lá, os israelitas, eram os evangélicos. Eram os evangélicos, eram os que acreditavam no Senhor nosso Deus. Deus não tirou com uma mão forte, assim também hoje ele vai fazer com a gente. Ele vai mandar os anjos dele para a Babilônia, que é o mundo, o planeta, ela vai cair e Deus vai tirar os israelitas, verdadeiros israelitas. Para ir para onde agora? Deus vai levar para o deserto? Não. Deus vai levar para o céu de glória. Amém? Só nós lermos a palavra de Deus. Então, Deus já deixou o exemplo. Ele vai lhe dar direto. Antigamente era o faraó. Existe um faraó. É a besta. Hoje é a besta. O faraó não perseguiu os egípcios. Faraó não perseguiu os egípcios. Assim também a besta vai perseguir. Os egípcios não, os israelitas. Faraó não perseguiu, não queria deixar, etc, 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 etc. Assim também a besta não vai querer deixar os crentes sair da terra. Não vai deixar, não. Mas quem vai tirar é Deus com uma mão forte, poderosa. Amém? E a Babilônia, nós estamos dentro da Babilônia. Antigamente era dentro do Egito. Agora é a Babilônia. É a Babilônia. Está bem escrito aqui no livro da Bíblia que é a Babilônia agora, a cidade corrupta, a cidade ímpia, a cidade que Deus vai castigar em dobro tudo que ela fez, tudo que ela faz para Deus. Amém? Então, a Bíblia fala da queda da Babilônia. Nós vemos pela história de Deus a queda do Egito, né? Deus castigou muitos egípcios, foram mortos, o próprio faraó foi morto. Por quê? Porque ele não quis deixar o povo de Deus sair da terra dele. Ele não quis. Então, ele foi morto no mar, porque ele pegou os carros dele e quis perseguir. Então, mas Deus é que estava ali. Era Deus,
o anjo, Deus enviou o anjo dele para aquela tarefa, para aquela missão. E quando Deus está no negócio, não tem faraó, não tem assírio, não tem poderoso, não tem soberano da terra. Eles tentam contra o povo de Deus. Não tem besta, não tem satanás, não tem diabo, não tem demônio. Por quê? Porque Deus é que está no controle da nossa vida. Amém? É Deus é que está no comando. Então a Bíblia fala aqui no capítulo 19, versículo 11, a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Deus não deu vitória a Moisés sobre o faraó? Deu. Não é verdade? Deus deu a vitória. Moisés saiu com aqueles 600.000 israelitas do império, do território, do governo, da soberania de quem? De Faraó. Faraó era um homem muito poderoso, temível. Ele era o comandante, ele era o rei do Egito. Mas Deus usou Moisés poderosamente para quê? Para tirar o povo dele da terra da escravidão, da terra do Egito. Assim também Deus vai nos tirar através de quem hoje? Cristo. Cristo Jesus é que nos tira, não é mais Moisés, é Cristo. É Jesus Cristo que nos tira da terra do pecado, da terra da escravidão. É Jesus Cristo que nos tira da terra da Babilônia. Imaginamos, vamos imaginar. Iremos imaginar nós na situação dos israelitas. Vamos nos colocar, vamos nos transportar nesse cenário pela mente, pela imaginação. Vamos imaginar que nós sejamos, hoje, nós estamos no Egito. Tem o faraó lá. Tem o faraó. E nós temos o Deus da Bíblia, só que escondido. E vamos imaginar que nós trabalhamos de dia e de noite sobre o regime de escravidão. Por quê? Porque os israelitas, era eles que faziam aquelas ruas, foi eles que edificaram o Egito praticamente. O Egito todo foi edificado foi pelos israelitas. Era eles que buscavam os tijolos, as palhas, enfim. Era eles que faziam aquelas cidades. Eram os israelitas, não eram os egípcios. Os egípcios eram os capatazes. Os egípcios só eram os comandantes, só eram os que mandavam, os que diziam, vai fazer aquilo ali, vai fazer aquilo acolá. Os egípcios só eram os chefão. E os israelitas eram os empregados. Então, só Deus mesmo. Então, só Deus que levantou Moisés, né? E a mesma coisa é hoje. É a mesma coisa. Não vamos pensar que vai ser fácil a nossa saída da Babilônia. Não vai ser fácil a nossa saída. O inimigo vai nos perseguir com carrão. Mas Deus é que vai nos dar vitória. Assim como lhe deu vitória a Moisés, aquele povo, eles andavam a pé. Eles saíram de noite da terra do Egito. Eles saíram de noite da terra do Egito. A pé, numa escuridão. Deus era que era a luz deles, a coluna de fogo. Né? E assim vai acontecer com a gente também. E assim vai acontecer com a gente. Amém? Por isso que Deus diz, não temas. Eles tinham temor, porque Faraó tinha um armamento. Faraó tinha a espada, Faraó tinha um exército. Faraó, eles eram soberanos, eles eram os tiranos. Imagine você, imagine eu. Né? Imagina a situação. Só Deus mesmo, só Deus. Então, não tinha para onde correr. Então, mas era Deus que estava ali, Deus que deu a vitória, e assim também Deus vai nos dar a vitória contra os faraós do século 21. Amém? Contra os faraós do século que existem, mas nós não sabemos quem são. Mas eles existem, estão em plena atividade, mas Deus, nós temos que crer no chefão do chefão, que é o Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que crê em Jesus tem a vitória. Amém? Pela fé em Deus, nós temos a vitória.
Nós temos a vitória pela fé em Deus. Então ele viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E ele viu os olhos deles eram como a chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diadema. E diz a Bíblia, não é eu, que ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam o exército que há no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Diz a Bíblia, não é eu, que da boca dele saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus poderoso, do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o apóstolo João viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais as carnes dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, sobre eles se assentavam, e a carne de todos os homens livres e servos, por pequenos e grandes. E o apóstolo João viu a besta. Ele viu a besta e os reis da terra. Ele viu o exército reunido para fazerem guerra àquele que assentava sobre o cavalo e o seu exército. E ele viu a besta, e ele viu que a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, que enganou, que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Essa visão do apóstolo João está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 19. Amém.